Então, começamos o mês de dezembro, celebrações natalinas. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 2. Lucas, capítulo de número 2. Nós vamos ler a partir do verso de número 1. Evangelho de Lucas, capítulo 2. Verso de número 1 é onde vamos, nessa manhã, ler e meditar do verso 1 ao verso de número 7. Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: Naqueles dias, saiu um decreto da parte de César Augusto, para que o mundo inteiro fosse recenseado. Esse primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua cidade. E José também foi da cidade de Nazaré, na Galiléia, à cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, porque era da linhagem da família de Davi, para alistar-se com Maria, que estava grávida e comprometida com ele. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de ela dar à luz. E ela teve seu filho primogênito, envolveu em panos e o colocou em uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta manhã que iniciamos as nossas celebrações de Natal, relembrando a vinda do Teu Filho, Jesus, Deus que se encarnou na história a fim de salvar também as nossas histórias. Pedimos que o Senhor use esse tempo, esse momento também, para falar ao nosso coração, nos edificar, nos instruir e nos abençoar como povo Teu. É a nossa oração, para a Tua glória mesmo, em nome de Jesus. Amém. A partir de agora, é o Senhor no comando. O Senhor dirige. Esta oração foi atribuída ao atual Papa Leão XIV, na ocasião em que ele foi escolhido como Papa. Dizem que ele fez essa oração: a partir de agora é o Senhor no comando, o Senhor dirige. Eu não sei o que você pensa do Papa, mas se de fato ele fez esta oração, ele está orando melhor que muitos crentes. Porque muitos entendem-se como autores, escritores, diretores, protagonistas das suas próprias histórias, e tem Deus apenas como um patrocinador das suas histórias. Eles planejam, escrevem, determinam os alvos e entendem que é papel de Deus fazer com que tudo o que eles escreveram nos seus scripts, como deve acontecer, quando deve acontecer, patrocina essa história. E quando Deus então não patrocina o script sonhado, desejado, muitos se revoltam. Afinal, para que Deus está aí, se não para patrocinar as nossas histórias? Mas não é isso que nós vemos, por exemplo, nessa história. Nessa história que lemos no Evangelho de Lucas, a partir do capítulo de número 2, você sabe que havia uma profecia que determinava o local exato
onde o Messias haveria de nascer, Belém. Profecia registrada em Miqueias, capítulo de número 5, verso de número 2, que diz: mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre as milhares de Judá, sairá de ti para mim aquele que reinará sobre Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Havia essa profecia. O Messias haveria de nascer em Belém. O problema é que Maria, aquela a quem o anjo havia dito que seria a mãe do Cristo, do Messias, do rei conforme Davi, não estava em Belém. Estava em Nazaré. E sem nenhuma pretensão de viajar até Belém, até porque estava grávida. Mas dois fatos constrangem Maria a se deslocar de Nazaré para Belém. Um foi esse decreto de César Augusto, imperador então de Roma, que obriga um recenseamento nas províncias romanas, a fim de ter melhor controle dos impostos. Isso faz com que José, aquele a quem Maria estava prometida em casamento, tivesse que voltar à sua cidade natal, Belém. Mas até aí Maria não era obrigada necessariamente a ir com ele. Um segundo fato é que constrange Maria a ir com José, qual seja os mexericos em Nazaré. Porque se hoje aparecesse entre nós alguma das nossas irmãs noiva, quase casada, mas ainda não casada, grávida, já geraria um desconforto. Imagine na Nazaré do primeiro século. Não apenas geraria desconforto, mas comentários maldosos, calúnias e, em casos extremos, talvez até a morte. Então, para poupar Maria de tudo isso, José decide levá-la consigo, a despeito de todas as intempéries e desconfortos que poderiam ocorrer durante a viagem. Já pensou se a criança nasce no meio do caminho? Mas ele leva Maria. E quando então estão já em Belém, nasce Jesus, nasce a criança, nasce o primogênito de Maria. Se cumpre então a profecia. Jesus, o Cristo, nasce no local determinado para o seu nascimento, conforme profecia, Belém, mostrando então que Deus é o Senhor da história. Está no controle da história. E não é o César Augusto quem dirige a história. Não são os mexeriqueiros de Jericó que forçam a nossa história. Mas Deus está no controle da história. E tudo o que fizerem só vão contribuir para o cumprimento dos seus propósitos na história. Esse é o nosso Deus, louvado seja Deus por isso. Agora, isso não significa que tudo o que acontece na história é Deus fazendo. Muitas coisas que acontecem não é vontade de Deus. A história é como se fosse assim um rio. E Deus, de quando em vez, interfere aqui, interfere ali, a fim de que esse rio siga o seu curso e desague no seu destino.
Agora, se um peixe vai nadar mais para um lado ou mais para o outro, se um peixe vai nadar mais na superfície das águas ou bem lá no fundo, se esse peixe vai nadar a favor da correnteza, ou vai querer nadar contra a correnteza, se ele vai aceitar para onde o rio leva, ou vai se revoltar e pular do rio, aí é decisão de cada peixe. Por isso, irmãos, o que precisamos aprender acerca do Deus da história? Como Ele age na história, a fim de que alinhemos as nossas histórias à sua história, a história da salvação. Bom, eu penso que uma primeira verdade é que Deus age na história, sim, em nosso favor, mas não só. Ele age em nosso favor, mas não apenas em nosso favor. Por exemplo, imagino que quando José fica sabendo desse decreto, ele poderia dizer assim: mas como assim? Isso é hora. Isso é hora de um decreto desse. E se fosse um José mais contemporâneo dos nossos dias, poderia até dizer: Senhor, o Senhor não sabe que eu estou com Maria grávida? Como é que o Senhor permite que esse governador, esse imperador, decrete uma coisa dessa, só para oprimir ainda mais o nosso povo? E entraria na sua crise de fé, na sua revolta existencial. Mas talvez esse José contemporâneo não imaginasse que o que Deus estava permitindo acontecer dizia a respeito não apenas a ele e a sua prometida em casamento Maria, mas a todos nós. Não só um casal num ponto da história, mas a todos os casais, todos os homens, todas as mulheres, todas as crianças, toda a humanidade, de toda a história. Porque todas essas coisas aconteceram por causa daquele desconforto, daquele aparente decreto fora de hora, daquele aparente descuido do Deus da história, que tem a obrigação de nos poupar de tudo enquanto é desconforto na nossa história. É que hoje podemos olhar e dizer: sim, Jesus é o Messias. Sim, Jesus é o Cristo, porque todas as profecias a respeito do Cristo se cumpriram nele, inclusive esta, do local do seu nascimento, conforme Miqueias 5:2, louvado seja o Senhor, que conduziu a história, e agora temos essa certeza. Nem sempre a gente entende o que Deus está fazendo na história e, consequentemente, nas nossas histórias. Bom, primeiro porque os planos dele são sempre mais altos. Seus pensamentos, ele vai dizer assim, Isaías 55, 8-9, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então não há como mentes finitas como as nossas entender
tudo o que a mente infinita de Deus decide e faz. É por isso que a Bíblia diz que nós não andamos por tudo que entendemos, mas nós andamos por tudo que cremos. E nós cremos que Ele é bom. E mesmo que a gente não entenda alguma decisão sua em algum momento da história e da nossa história, podemos continuar confiando, porque ainda que eu não entenda, eu o conheço e sei que tudo que Ele faz é bom. E não é porque eu não entenda que Ele deixou de ser bom e o que Ele faz também. Essa é a nossa fé. E nós muitas vezes não entendemos porque interpretamos como se tudo que acontecesse em nossas vidas dissesse respeito apenas a nós mesmos. Quando na verdade pode incluir mais gente. Você sabe que quando Calvino chegou a Genebra, avisaram um líder da igreja na cidade que o autor das Institutas da religião cristã estava na cidade. Então esse líder foi correndo ao encontro de Calvino e começou a expor as necessidades da igreja, da cidade. Você sabe que estava no começo da reforma e era necessário muito ensino, muitos esclarecimentos, muita instrução. E aí Calvino dizendo não vou ficar, não vou fazer isso. E por que você não quer? Porque eu preciso de tranquilidade para estudar. Eu terminei de escrever as Institutas e tenho outro projeto agora. Isso não estava nos meus planos. E para eu dar cabo ao meu próximo projeto, eu preciso de tranquilidade para estudar. Eu não posso. E por mais que o líder apresentasse as necessidades, as urgências, o Calvino, não. Até que aquele líder, diz a história, olhou bem para os olhos do Calvino e disse assim: Deus amaldiçoe os seus estudos. Deus amaldiçoe os seus estudos. Você está se negando a ajudar diante de tamanha necessidade. Aí Calvino ouviu a voz de Deus e ficou. E se você for ler tudo que Deus fez por meio dele, ali, você chega à conclusão que seriam necessárias pelo menos 3 vidas para fazer tudo aquilo. Mas Deus fez. Porque Deus quer usar as nossas vidas, as nossas histórias, para algo muito melhor, maior, e incluindo muito mais gente do que só a gente. Porque Deus age em todas as coisas por amor, para o bem daqueles que o amam. E daqueles que o amam, não está no singular, está no plural. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Esse daqueles inclui a gente, mas não só a gente. Agora Deus, no seu agir na história, na sua condução da história e, consequentemente, das nossas histórias, Ele pode usar algo, Ele pode usar um instrumento em determinado ponto, em determinado momento, com determinado propósito,
num ponto de tempo da história, mas isso não significa, porque ele usou, ele vai continuar usando esse algo ao longo de toda a história. Veja que interessante, Jesus nasce em Belém, local de nascimento de Cristo Jesus, Belém. Agora veja, não há qualquer registro que depois do seu nascimento, na sua história, Jesus tenha voltado a Belém. Não há qualquer registro. É possível que... Muito bem, irmãos. Deus pode usar algo num ponto da história, mas não significa que Ele vai usar no decorrer da história. Jesus nasce em Belém, mas não há registro que Ele tenha retornado a Belém, e talvez isso tenha sido providencial. Porque os nossos olhos não têm que estar em Belém, ou em qualquer outro instrumento que Deus use na história da salvação, mas os nossos olhos têm que estar em Jesus. Então Belém cumpre o seu papel, está cumprido o papel, vira a página, segue agora a história, deixamos Belém e seguimos Jesus. Seguimos Jesus. Deus usou, amém, louvado seja Deus, ficou registrado, mas a nossa fé, a nossa devoção não é para Belém, não é para anjo, não é para pastores, não é para a cripta, não é para a manjedoura. Essas coisas só apontam para aquele que veio para seguirmos na nossa história. Então a minha pergunta para você: será que Deus não usou algo num ponto da história, talvez inclusive da tua história, e você ficou tão apegado a isso, e agora isso acaba te impedindo de viver a história que Deus quer que você viva hoje de forma plena, com Cristo? Então sim, Deus usou aquele algo, Deus usou aquele instrumento, Deus usou aquela ferramenta. Naquele ponto da história, foi uma bênção, teve um propósito, mas já foi cumprido. Jesus agora está andando, você está tentando carregar a coisa. Seria a hora de virar a página, agradecer e continuar seguindo Jesus, para você viver plenamente a história que Deus deseja que você viva com Ele hoje. Por quê? Porque se Pedro, Tiago e João tivessem ficado tão apegados aos barcos que Jesus usou na pesca maravilhosa, eles não teriam seguido Jesus. Mas o que diz o texto? E depois de levar os barcos para a terra, eles deixaram tudo e o seguiram. Não tem como seguir Jesus na história sem deixar nada. Nenhum que disse sim a Jesus não teve que deixar nada.
Você quer seguir Jesus? Então é Ele, e só Ele, que você não pode deixar. É só Ele que você deve seguir. Não idolatre nada, absolutamente nada, ainda que Deus tenha usado muito num ponto da sua história. É Jesus a quem servimos. É o Espírito dele que nos conduz para a sua glória. Então, não sei se você é daqueles que de vez em quando fica em crise. Será que eu estou no lugar certo? Fazendo a coisa certa? Ou seja, vivendo a história que Deus tem para mim? Não sei, mas se é, uma oração. Faça uma oração. Diga assim para o Senhor: Senhor, está aqui. Me toma pela tua mão e me conduz. Que o teu Espírito me conduza. Eu largo. Que o teu Espírito me conduza. Na tua história. A história da salvação. Cujos diretores, escritores, protagonistas não são César Augusto, nem os mexeriqueiros de Nazaré, nem José e Maria, nem eu, nem você. Mas o autor da história é Deus Pai, o diretor é o Espírito, e o protagonista, o grande protagonista, é Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Que assim seja, para a salvação da nossa história e da história de muita gente. Amém.